palavra está com o senhor por 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Obrigado pelo convite. Muito nos honra. Queria, em primeiro lugar, apresentar a nova gestão da FISVEC. Assumimos agora no dia 1º de julho, então poucos dias. Temos muito trabalho pela frente. Me coloco à disposição e toda a nossa diretoria e também nossos associados naquilo que pudermos ajudar esta Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional também nos nossos diversos pleitos, especialmente a reforma tributária, que está por vias de iniciar de forma mais contundente no ano que vem, 2027. Participamos bastante do processo legislativo no âmbito nacional. É bem verdade que perdemos algumas competências estaduais, mas ainda mantemos, né? Tem a questão da alíquota estadual, a alíquota dos municípios, que caberá ao governador, caberá a cada prefeito. E colocamos a FISVEC, então, à disposição dessa Casa Legislativa para qualquer assunto queira desenvolver no âmbito da reforma tributária, no âmbito das finanças públicas. Estamos à disposição. Especificamente sobre a PEC 6, uma PEC que estamos tentando anexar a PEC 555, que é uma PEC mais antiga, que ficou travada no Congresso Nacional pelo seu efeito grande, né, sobre a arrecadação previdenciária, que foi uma dificuldade enfrentada e, por isso, surgiu a PEC 6 como alternativa. Ela já está colocada há um certo tempo e a nossa necessidade nesse momento é de apoiar o apensamento, a PEC 555, que irá caducar ou irá ser arquivada no final dessa legislatura, e é uma PEC que já tramitou. Então, essa é a nossa tentativa de apensar a PEC para que possamos colocar em votação esse novo texto da PEC 6, que é um texto que faz a redução da contribuição previdenciária ao longo de 10 anos, ou seja, suaviza o impacto para todos os entes federados a partir dos 65 anos de idade, que coincide com a idade mínima para a aposentadoria, vai até os 75 anos, que é justamente a idade da expulsória, como chamamos, né? E os colegas que adquirem o direito à aposentadoria hoje e continuam trabalhando têm direito ao abono previdenciário. Então, aquele que permanecer até os 75, aprovada a PEC, ele vai ter uma certa normalidade ao se aposentar e não um decréscimo de valor, né, que é o que acontece hoje. Mas qual a razão de desonerarmos a contribuição previdenciária dos inativos? A Previdência, ao contrário de que muitos pensam, ela não é como o imposto de renda, que é um imposto destinado a reduzir diferenças, né? E, portanto, é proporcional, ele é maior para aqueles que recebem mais, né? Alíquotas maiores, proporcionalmente maiores. Agora, recentemente aprovada, inclusive, uma isenção até os R$5.000, né? Mudou um pouco o formato do imposto de renda, mas ele se propõe a isso. O imposto de renda é voltado para essa redistribuição de renda de acordo com o nível salarial, o nível de rendimento de cada pessoa, física e jurídica também. No caso da Previdência, não. A Previdência, ela tem, ou deveria ter, e é isso que se espera que cada alteração constitucional busque, tem um cálculo atuarial. Inclusive, não é, do ponto de vista constitucional, não é constitucional ter alíquotas diferenciadas na Previdência. Pouco importa se o servidor ou o empregado, né, recebe 2.000, ou 5.000, ou 10.000, o que ele tem que contribuir para ter aquele valor de aposentadoria, ele não varia em alíquotas. Se a alíquota que estabiliza o sistema de 10% ou de 14%, que a média nacional está nos 14%, o Rio Grande do Sul, a meu ver, exagerou,
nas alíquotas previdenciárias, e temos alíquotas escalonadas até 22%, comete um equívoco, porque nós temos alíquotas diferentes, né? E não deveriam ser diferentes, deveria ser uma única alíquota, independente do nível salarial, o nível de rendimento da pessoa, que a cada valor contribuído vai corresponder o mesmo montante na aposentadoria. Então, não há uma justificativa para se ter alíquotas diferentes. Por outro lado, também não há justificativa permanecer contribuindo após o período mínimo de contribuição, o período mínimo de idade, já é outro fator que existe na Previdência. Então, ao conseguir preencher todos esses requisitos, né, de idade mínima, de tempo de contribuição mínima, o servidor já atingiu aquilo que a norma se propõe. Ele já cumpriu. Então, por que continuar contribuindo depois de aposentado? Isso, para nós, é totalmente inconstitucional, mas, como disseram aqui, né, às vezes o que é constitucional tem que ser ainda expressamente dito. E necessitamos do seu apoio dessa Casa Legislativa. Nos propomos a trabalhar lá no Congresso Nacional, no primeiro momento para o apensamento. Já temos mais de 300 assinaturas, não são 300 votos, obviamente, mas são parlamentares, deputados que estão apoiando este apensamento para, então, levarmos a apreciação a PEC 6 ainda neste ano. É um ano eleitoral, entendemos, então, portanto, algumas dificuldades essas, mas pelo seu lado popular, aqui falando que temos mais de 12 milhões de servidores públicos no país, então me parece uma pauta que pode ser enfrentada pelo Congresso Nacional, e o apoio aqui do deputado Hadi, deputados aqui gaúchos, nossa bancada gaúcha no Congresso Nacional. Vamos trabalhar fortemente para que a gente consiga avançar nesse tema e aprovar a PEC 6, que é uma questão de justiça para com os aposentados do serviço público, já que os aposentados do INSS não recolhem, corretamente não recolhem após a aposentadoria. É isso que se espera, tenhamos o mesmo parâmetro, a mesma situação para o servidor público. E agradecemos novamente aqui a presença, colocamos à disposição a FISVEC para este tema e para todos os demais, no que a gente puder ajudar, deputado. Muito obrigado, Melo. Eu também lembro aqui que nós apresentamos uma PEC justamente nesse sentido, contra o confisco dos servidores públicos aposentados estaduais. Então, essa PEC foi protocolada semana passada. Nós estamos em busca das assinaturas necessárias. Gostaríamos de contar com a participação também da FISVEC nesse sentido, né, no diálogo com os parlamentares para a assinatura da nossa PEC, para que ela possa ser apreciada nas comissões, possa ir a plenário e se faça justiça. Ela tem um parâmetro muito similar à PEC 6, que é justamente estabelecer o teto do INSS como um parâmetro inicial, né, de algum tipo de cobrança, que daí altera todas as alíquotas, mas que isente pelo menos até o teto. Pelo menos isso se a gente conseguir aqui no estado do Rio Grande do Sul. E claro, se aprofundar em relação à PEC 6, aí ela tem uma lógica mais cogente, e também os julgamentos que estão acontecendo nesse momento no STF também, com o ministro Fachin, que é muito importante que avancem. Então, nós estamos solidários, conte com o nosso apoio aqui na Assembleia, no que for necessário, e esperamos que a nossa PEC também tramite aqui, seja aprovada e se alinhe diretamente com a PEC 6, lá do Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, seguimos à disposição, apoiar esta PEC, também a PEC da database, que não comentamos, importantíssima para o servidor público, né? E esperamos que avance, e eu acho que é um período bom para isso acontecer. Exatamente. Conte conosco. Muito obrigado. Salva de palmas.